A liturgia do 33º domingo do tempo comum nos apresenta fundamentalmente um convite à esperança. Nos convida a confiar nesse Deus libertador, Senhor da história, que tem um projeto de vida definitiva para os homens e mulheres. Ele vai, dizem os nossos textos de hoje, ele vai mudar a noite do mundo numa aurora de vida sem fim. Com o livro de Daniel inaugura-se a literatura apocalíptica. Num tempo de perseguição, o autor pretende, servindo-se de um gênero literário que recorre frequentemente a símbolos e a linguagem cifrada, restaurar a esperança e assegurar ao seu povo a vitória de Deus e dos seus fiéis sobre os opressores. Por isso, a primeira leitura anuncia aos crentes perseguidos e desanimados a chegada iminente do tempo da intervenção libertadora de Deus para salvar o povo fiel. É esta a esperança que deve sustentar os nossos justos, chamados a permanecerem fiéis a Deus, apesar da perseguição, apesar da prova. A sua constância e a fidelidade serão recompensadas com a vida eterna. A certeza da presença de Deus, a acompanhar a caminhada dos fiéis e a convicção de que a vitória final será de Deus e dos seus fiéis, permite-nos olhar a história da humanidade com confiança, com total esperança. O cristão não pode ser, portanto, um profeta da desgraça, que tem permanentemente uma perspectiva negativa da história e que olha o mundo com azedume, com pessimismo, mas tem de ser uma pessoa alegre, confiante, que olha para o futuro com serenidade e esperança, pois sabe que, prescindindo a história dos homens, está esse Deus que protege, que cuida e que ama cada um dos seus filhos e filhas. O nosso texto garante a vida eterna àqueles que procuraram viver na fidelidade aos valores de Deus. A certeza de que a vida não acaba na morte nos liberta do medo e nos dá a coragem do compromisso. Podemos serenamente enfrentar neste mundo as forças da opressão e da morte, porque sabemos que elas não conseguirão derrotar-nos no final da nossa caminhada por este mundo. Está sempre a vida eterna e verdadeira, que Deus reserva para os que estão inscritos no livro da vida. O Evangelho deste domingo, Jesus nos garante que num futuro sem data marcada, o mundo velho do egoísmo, do pecado, vai cair. E que em seu lugar Deus vai fazer aparecer um mundo novo, um mundo de vida, de felicidade sem fim. Aos seus discípulos, Jesus pede que estejam atentos aos sinais que anunciam essa nova realidade e disponíveis para acolher os projetos, os apelos, os desapegos e, mais do que nunca, os desafios de Deus. Esse Deus que não abandona os homens e mulheres na sua caminhada histórica, vem continuamente ao nosso encontro para nos apresentar os seus desafios, para nos fazer entender os seus projetos, para nos indicar os caminhos que Ele nos chama a percorrer. Da nossa parte, precisamos estar atentos à sua proximidade e reconhecê-lo nos sinais da história, no rosto dos irmãos e irmãs, nos apelos dos que sofrem, que buscam a libertação. O cristão não pode fechar-se no seu canto, ignorar Deus, os seus apelos, os seus projetos, mas tem de estar atento e de notar os sinais através dos quais Deus se dirige aos homens e mulheres e lhes aponta o caminho do mundo novo. É preciso ainda ter presente que este mundo novo, que está permanentemente e que está de forma permanentemente a fazer-se e depende do meu e do seu testemunho, do nosso testemunho. Nunca será uma realidade plena nessa terra. A nossa caminhada neste mundo será sempre marcada pela nossa finitude, pelos nossos limites, pela nossa imperfeição. O mundo novo sonhado por Deus é uma realidade escatológica, cuja plenitude só acontecerá depois de Cristo. O Senhor
ter destruído definitivamente o mal que nos torna escravos. As forças da morte não terão a última palavra. O exemplo de Cristo na cruz, onde se revela o poder do amor de seu Pai. Doravante, pela fé, podemos ver o mal misteriosamente habitando por este amor. Os sobressaltos do cosmo e da história são as primícias, dolorosas sem dúvida, de uma transformação, de um nascimento, que desembocará na luz da vida. Na segunda leitura de hoje, lembra que Jesus veio ao mundo para concretizar o projeto de Deus no sentido de libertar o homem do pecado e de inserir numa dinâmica de vida eterna. Com a sua vida e com o seu testemunho, ele ensinou a vencer o egoísmo, o pecado e a fazer da vida um dom de amor a Deus, um dom de amor aos irmãos e irmãs. É esse o caminho do mundo novo e da vida definitiva. O autor da carta aos Hebreus exorta os cristãos a viverem na fidelidade aos compromissos que assumiram com Cristo no dia do seu batismo. Quem, apesar das dificuldades, percorre o mesmo caminho de Cristo, está destinado a sentar-se à direita de Deus e a viver para sempre em comunhão com Deus. Cristo gastou toda a sua existência na luta contra tudo aquilo que escraviza o homem e a mulher e lhe rouba o acesso à vida verdadeira. A sua morte na cruz foi uma consequência de ter enfrentado as forças do egoísmo, do pecado que oprimiam os homens e mulheres. Contudo, a morte não o venceu e ele sentou-se para sempre à direita de Deus. O seu triunfo nos garante que uma vida feita dom de amor não é uma vida perdida, fracassada, mas é uma vida destinada à eternidade. Quem, como ele, luta para vencer o pecado que escraviza os homens e mulheres, há de chegar à comunhão plena com Deus, à vida eterna. Esta certeza deve animar a nossa caminhada e nos dar a coragem do compromisso, ainda que as forças da morte nos ameacem. O exemplo de Cristo deve nos animar a prosseguir o nosso combate contra o egoísmo, a injustiça, a opressão, o pecado, a morte. Por isso, meus irmãos e irmãs, aprendamos da figueira. Sim, foi neste evangelho de hoje que Jesus nos convida a aprender da figueira. E que lições podemos receber desta árvore tão simples? 3. Uma lição de fé, outra de esperança e outra de caridade. Tal como aquela árvore tem as suas raízes bem firmes na terra, assim cada fiel é chamado a firmar a sua fé, a ser concreto, a ter os pés bem assentes no chão, a ser humildes, a sujar-se com o pó da terra. Embora não se vejam, as raízes estão lá, escondidas no chão. Não basta acreditar no que se vê, esta é a lição de fé. Quanto à lição da esperança, quando seus ramos ficam tenros, é sinal que há mais vida. Surge então a esperança no verde persistente. O tempo do verão está próximo, é preciso esperar. E ter esperança é acreditar em pequenas coisas, potenciais de vida nova, em sinais tão simples como rebentos para olhar mais além. A lição da caridade vem dos seus frutos. Uma figueira não produz para si mesma, está em função dos outros. E até parece que generosidade a comove, pois sempre que partir um figo, não consegue esconder uma lágrima de satisfação. No fim dos tempos, seremos julgados quanto à fé, à esperança e caridade. Até lá, é preciso aprender da figueira. E à margem da dimensão escatológica da fé, se coloca a questão da vigilância, a qual o advento nos interpelará de uma maneira forte. Cristo diz que ninguém conhece o momento do seu regresso. Perguntemo-nos então,
se estamos preparados para este encontro. Que todos tenham um abençoado domingo, uma ótima semana.